Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje eu tenho a alegria redobrada, a satisfação de entrevistar o cronista esportivo, uma referência do futebol paraibano, do rádio, da comunicação paraibana, Eudes Toscano. Satisfação tê-lo aqui. Prazer é meu. Tudo bom, querido? Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo, Eudes. Prazer é meu, estamos aqui à sua disposição. E desde já parabenizá-lo pelo trabalho que você vem aí levando a população, né, comunicação paraibana, sempre no futebol, e isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho, Eudes. Muito obrigado. São mais de 50 anos, né? É um tempão, né? São mais de 50, né? Eu comecei a transmitir futebol em 1961, na Rádio Difusora de Santa Rita. E em 64 vim para aqui, depois passei para a Rádio Sociedade, lá em Santa Rita, que era a emissora conhecida como a Rádio de Tatá. E Otinaldo Lourenço era diretor da Arapuã, que pertencia ao grupo de Renato Ribeiro Coutinho, e me trouxe, me ouviu e me trouxe para cá, em 64. E daí então eu fiquei até 67, fui para a Rádio Caturité, fiquei até 68, em 68 entrei na Tabajara, dei uma saída rápida, mas voltei e estou lá até hoje. Agora, você também já foi jogador de futebol, né? Jogador? Eu corri atrás da bola, Gilson. Eu digo sempre, jogador de futebol aqui na Paraíba, por exemplo, foram Marajó, Delgado, Nininho, Miruca, uma série, o Washington Luiz, uma série de jogadores que joguei contra eles e que admirei também no nosso futebol. Mas eu eu trabalhei 10 anos na Companhia de Tecidos Paraibana, que tinha um time CTP em Santa Rita, que tinha uma fábrica fundada em 1896, que era a fábrica Tibiri. E eu fiquei esses 10 anos. Quando eu saí de lá, eu era chefe de vendas e já estava mais ou menos parando o futebol. Os 10 anos que eu fiquei dentro da empresa, eu joguei futebol. Fiz um curso em Campina Grande, estive no 13, passei 7 meses. Rinaldo, que jogou no Náutico, no 13, no Palmeiras, seleção brasileira, foi quem me levou para lá. Mas na hora de assinar contrato, minha mãe disse que futebol era negócio de moleque, que eu continuasse, se quisesse jogar futebol, continuasse estudando e trabalhando na fábrica. Foi minha salvação. E como era que o pessoal de antigamente, Eudes? O pessoal do futebol que jogava por amor ou por dinheiro naquele tempo? Olha, existia um misto da coisa, né, Gilson? Porque muita gente boa que nós tínhamos naquele tempo, por exemplo, um jogador como Delgado, que jogou aqui em todos os clubes da Paraíba, que saiu daqui e foi para o Corinthians, junto com Bola 7, com Martinho, que jogava no 13. Em 62, se eu não me engano, isso aconteceu. Eram jogadores de qualidade. Mas o nosso futebol, e não era só o nosso futebol, o futebol da Paraíba, era o futebol brasileiro. Ademir Menezes, Leônidas da Silva, Zizinho, esse povo foi craque no futebol do mundo. E esse povo não ganhou dinheiro. Hoje você vê Neymar, o magricela daquele que ontem, essa semana, fez aí 3 gols numa partida só, que hoje joga bem, mas amanhã ele não tem o mesmo rendimento. É um jogador caçado. Nós tínhamos naquela época, não era isoladamente como hoje o Santos só tem Neymar. O futebol brasileiro, ele tinha o quê? 1950. O Vasco da Gama tinha um ataque com Friaça, Maneca, Ademir, Pojucã e Chico. Isso era um ataque de seleção brasileira. O Botafogo, de futebol e regatas, tinha um ataque em 1962, Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Ataque de seleção. Sem você lembrar, uma das coisas que muita gente não sabe, ou não se pega, não se apega a isso, o América, do Rio de Janeiro, campeão de 1960, ele teve um ataque que foi um ataque da seleção brasileira em um dos jogos que a seleção fez. Canário, Romero, Leônidas, Alarcón e Ferreira.
O América do Rio de Janeiro, lá do Andaraí, hoje é Andaraí, antes era Campos Sales. Nós não temos hoje, você pegar um time assim e dizer, esse ataque aqui vai ser o ataque da seleção brasileira. Nós não temos. Quer dizer, existia uma diferença. Hoje o cara ganha dinheiro com uma bola desse tamanho. Antes tinha uma bola desse tamanho e se ganhava tanto assim. Quer dizer, se destacavam mais por exemplo, a defesa. Né? Eu lembro da defesa do futebol de Guarabira, o Guarabira. Eu lembro, dos anos 80 eu lembro, entendeu? Mas hoje se recorda só de um jogador que você está falando, isso, né? Isso, é isso. Isso, exatamente. Eu lembro de quase um time todo do Guarabira, da sua terra e de parte minha também, raízes. Porque minha família, eu tenho raízes lá. Manel Perspirituba, lembro. Pedro Cara de Cavalo, Caneleira, João de Bill e Isa. Era a defesa do lugar. Na frente tinha Cabralzinho, Raimundinho, Zé Alverga. Se eu perguntar a você aqui, no tempo do goleiro Hélio Show no Botafogo, isso. Você vai dizer uma parte da formação do time. Olha, eu transmiti no dia 6 de março de 1980. Foi o jogo, talvez tenha sido, eu fiz Copa do Mundo, Copa América, Copa Independência, mas talvez tenha sido o jogo mais emocionante para mim. Botafogo da Paraíba 2, Flamengo 1 no Maracanã. 6 de março de 80. E isso ficou marcado. Um time que você tinha Hélio Show, Nonato Aires, depois entrou um outro lateral, ele se machucou, meteu a cabeça contra cabeça com o Júnior, Léo Vergil do Paraibano, Gerailton como zagueiro central, Deca e Marquinhos, filho do antigo Pedro Negrinho, que foi jogador do Botafogo também, irmão de Zito. Um dos maiores meio-campo que eu vi, não foi na Paraíba, foi no futebol brasileiro, que o falecido Rui Porto olhou para mim e disse, Toscano, quem é esse cabeça chata que está acabando com esse jogo aí? Eu digo, não, esse é cabeça chata mesmo, porque é do Ceará, que era Nicásio. Nicásio, Magno e Zé Eduardo. Um dos melhores meio clube que eu vi no futebol brasileiro. O ataque, Getúlio, que tinha jogado no Flamengo. O centroavante que veio de Sergipe, morenão alto, que agora me foge o nome. Soares na ponta esquerda. E o outro jogador. Quer dizer, tem hora que foge e você não consegue chegar. Mas foi um dos melhores, uma das melhores defesas e um dos melhores goleiros que passou pelo futebol da Paraíba. Sim, o centroavante lembrei, é Vilásio. É Vilásio. E Soares na ponta esquerda. Hélio Show foi um dos maiores goleiros que passou pelo futebol da Paraíba. Toscano, e aquela história que você escutava lá, sempre está no interior, que quando a bola chegava nas mãos de Hélio Show, sempre a bola murchava. O que era aquilo? Se falava muito disso. Isso era folclore, né? Folclore, né? Esse é folclore. Como era folclore que falavam que tinha um goleiro um massagista no Campinense, Adalberto, que jogava sapo quando... Eu não me lembro se era Hélio Show ou se era Salvino, que foi goleiro do Botafogo. Mas jogava um sapo lá atrás e o cara ficava maluco vendo aquele sapo. Não conseguia se tranquilizar para jogar, né? Alguma outra curiosidade da tua carreira que você viu no futebol paraibano? Tem fatos, Gilson. Tem muitos fatos. Eu acho que o futebol paraibano, ele é rico principalmente numa época em que o futebol do interior, nós tivemos aqui Sapé, com o senhor time. 2 vezes Sapé fez isso. 2 vezes em 2 décadas, acredito, né? Uma época em que jogadores do Confiança foram convocados para a seleção brasileira. Mascote, Gavião, Rui, Zé do Figo, que jogou depois no 13. Jogamos juntos no 13. O Luiz Carlos. Era uma equipe. E depois, quando o Confiança foi campeão paraibano, eu não lembro agora o ano, mas lembro que foram
foram vários jogadores que eram daqui do nosso futebol, daqui do futebol de João Pessoa, inclusive, entre eles, se eu não me engano, o Washington, Ramiro, Betinho, jogadores que passaram pelo Confiança e que depois saíram do Confiança, vieram para o Santa Cruz de Santa Rita e foram bicampeões paraibanos também. Campeões da segunda divisão e 2 vezes campeões da primeira divisão. Na sua ótica, como é que está o futebol paraibano hoje? Está atrofiado, quebrou a perna, como é que está? Eu acho que o futebol paraibano ele está numa sala fechada no escuro, sem ter um caminho a seguir. Ele não consegue sair daquela escuridão. Nós temos hoje uma série de problemas e que muitos companheiros, me desculpem a minha sinceridade, mas companheiros que engolem a realidade. Eles não veem a coisa com os olhos que eu vejo. Eu não vejo com os olhos da necessidade. Eu vejo com os olhos da realidade. Você não pode, Gilson, começar um campeonato, você chegar na sexta-feira, o campeonato abre no dia 5 e no dia 3, às 6 horas da noite, você não sabe aonde os jogos vão ser realizados, quais os estádios vão ter condições para oferecer ao espetáculo. Você não sabe. Na hora H, se cancela jogo, se tenta entrar dentro de um clube como o Auto Esporte, com fatos que não eram a realidade, para intervir, criar uma interventoria, nomeia-se nos dias seguintes um triunvirato para comandar. E vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque a realidade, o fato, ele não existia. Tentou se arrumar, por quê? Porque o Auto Esporte não deu uma nota de solidariedade para a Federação Paraibana de Futebol, quando um determinado grupo de torcedores queria a saída da presidente. Ora, isso é uma coisa normal. Democracia, né? Democracia. Não é obrigado que todos que me ouvem, ou que me ouviam em rádio, ou que me veem agora, sejam favoráveis a tudo isso que eu estou dizendo. É verdade. Não é? Existem os que são favoráveis e os que são contrários. Porque se fosse para existir só um, só existia uma cor, que era o encarnado. E quando você faz uma lapinha ou um pastoril, você faz o azul e o encarnado. E no seu ponto de vista, quais seriam digamos assim, as soluções de momento? Eu acho que o que precisa... Agora, por exemplo, eu toco já nisso aí. Agora, por exemplo, final de semana, o Rony Dias veste a camisa do Campinense, ele jogou no 13. Aí o Campinense contrata. Ele vem, veste a camisa, se apresenta na televisão, na internet e tudo, com a camisa do Campinense. Contratado pelo clube. No dia seguinte, ele já não é mais do Campinense, já está no 13. Isso é represália a um fato que aconteceu com o Valnei, que vinha para o 13, que jogou no 13, terminou o contrato, foi embora. Não é represália. O caso de Valnei é um outro completamente diferente. Esse problema do Rony é uma falta de respeito dos clubes, das diretorias, um ao outro. Você não pode fazer isso. Ou você coloca respeito naquilo que você faz, ou ninguém vai acreditar. A seriedade, ela tem que estar presente em todos os momentos nossos. Você pode estar até escondido, sozinho, sem ninguém. Mas você tem que ser o cara sério que você é. Ou então você tem dupla personalidade. Por que os times paraibanos não mudam a presidência da FPF? É difícil. É difícil. É difícil porque cada clube... Eu disse há poucos dias que quando saiu a nota de solidariedade de 13 de Campinense, só quem não assinou essa nota foi o Auto Esporte.
E tomara que ele não seja perseguido durante as disputas desse campeonato. Porque a coisa fica e as mágoazinhas, elas ficam guardadas lá e de vez em quando saltam uma pitadinha e o troço vai andar. É muito difícil. Cada clube desse vive pendurado na tesouraria da Federação Paraibana de Futebol. Cada um, não sei se em sua maioria, não vou dizer porque nós só podemos falar aquilo quando temos a prova na mão, mas a sua maioria vive pendurado. E a federação, ela acha uma beleza. O bom é ela ter o clube nas mãos, porque na hora que chega a eleição, vota ou não vota em mim? Acabou. E tem clube que na hora que chega lá e que a federação sabe que é contrário, aí não deixa votar. O voto é aberto em oculto? Eu não sei porque eu não acompanhei nenhuma eleição. Quantos Certo? times estão atuando no campeonato, aliás, na Paraíba, que estão no campeonato e os que estão afastados também, fora do campeonato? Olha, no campeonato são 10. Me parece que, não sei bem, porque aí, com a certeza eu não tenho. Mas, pelo que se disputa em termos de segunda divisão, o ano passado nós tivemos 4. São 14 clubes. 14. Agora, quem elege qualquer presidente da Federação Paraibana de Futebol são os clubes amadores. Esses clubes, exatamente, eles têm muito mais votos, as ligas, isso e aquilo, tal. E eles recebem material esportivo, chuteira, calção, meia, camisas. Recebem. São os felizardos que conseguem eleger as diretorias, as presidências da Federação Paraibana. Essa é uma realidade só na Paraíba ou os estados vizinhos? Eu não sei, eu acredito que não. Eu não sei, mas acredito que não. Porque eu acho que um futebol como o de São Paulo, por exemplo, ele não vai ter um poder maior nos clubes amadores do que nos profissionais. Porque a coisa lá é profissional. Profissional. Primeira, segunda, terceira e quarta divisão profissional. E lá quem elege a presidência, quem é que elege? É amador ou é profissional? Não, são os profissionais. O amador deve ter os seus votos. Direito a voto, né? Ele deve ter os seus votos. Porque antes aqui, eram os clubes profissionais e você tinha um representante do grupo de futebol amador. E as ligas do interior, as ligas que fazem parte do conglomerado da federação. São filiados à federação, como a federação é filiada à CBF. Né? E as áreas da prática do esporte, como por exemplo os estados, o Almedão, o Amigão, como é que estão hoje esses campos? Gilson, o que eu vi, eu estive há um mês atrás, mais ou menos, eu estive no Almedão e me deu pena. E através de pessoas também da área de engenharia, gente que esteve lá, me confessou que dá pena. E eu fui em seguida ver. Não andei por todos os locais, como eu já conhecia a coisa antes, e eu trouxe isso em junho. O campeonato terminou em junho. E eu fiz um comentário na Rádio Tabajara, dizendo que o Estado tinha 6 meses para recuperar determinados locais do estádio e tal, isso. Recebi e-mails, inclusive de gente de muita capacidade, cara que morou nos Estados Unidos, que foi gerente de câmbio aqui do Banespa. Quer dizer, uma pessoa com experiência, torcedor do Botafogo, que se decepcionou quando entrou no sanitário das arquibancadas. E, na verdade, era uma imundice. Eu estou dizendo era. Eu não sei como é que está hoje. Eu chamei a atenção em junho. Eu voltei, repeti isso em setembro, que até agora não tinha sido feito nada. Em novembro, quando saiu a tabela e o regulamento do Campeonato Paraibano, está saindo aí e tal, e os estádios.
Nada. Quando expirou o prazo em que não podia fazer mais nenhuma alteração no regulamento do Campeonato Paraibano, de acordo com o Estatuto do Torcedor, eu voltei a chamar a atenção. Aí estourou essa coisa que estourou aí, né? Isso foi uma palhaçada, esse início de campeonato. Foi altamente emocionante. Vai ter jogo? Não sei. Aonde? Também não sei. Peraí. A expectativa só. Não, é emocionante um negócio desse. Muito emocionante. Até hoje. Não, vai ter ou não vai? Vai liberar ou não vai? O Ministério vai ou não vai? Acabou. Então isso não existe. Aonde existe futebol profissional? Futebol profissional, ou qualquer coisa que você faça, tem que ser sério, tem que ser com seriedade. Isso. Não se pode prometer aquilo que não se pode fazer. É verdade. Então deixe que quem pode fazer, prometa. É verdade. Eu disse, como é que está hoje a qualificação? Como é que está o pessoal que é profissional hoje aqui no estado? Tem algum destaque hoje? É como no passado ou não? Não, você diz No futebol o profissional. o futebol profissional jogador da Paraíba, Paraíba. não há destaque nacional hoje. Não há. Jogador que saiu daqui agora, por exemplo, e eu vi essa semana, inclusive, ele fazendo um gol, se eu não me engano, não sei se foi contra Palmeiras ou foi contra Corinthians. Chapinha, que jogou aqui no Botafogo, do Botafogo saiu, foi para o 13, ano passado jogou no 13 e está no Mogi Mirim. Foi um jogador, saiu, tá. O Val, eu não sei se o Val ainda está lá pelo Mogi Mirim também, que é paraibano. Mas não há. Nós temos alguns jogadores, mas não dessa safra ainda. Certo? Que estamos com ela por aqui. Que você diga assim, bom, esse pode sair. Porque, Gilson, existe uma coisa no futebol que eu digo sempre. Ou você arma uma base no futebol, no basquete, no vôlei, no esporte. Ou você arma uma base e você passa mais de um ano com essa base para ver se dali você consegue cada dia mais crescer. E se há interesse em vender, melhor ainda, porque você consegue. Antes, o futebol paraibano, ele revelava valores. Tá aí um time do Botafogo, me parece que tem um menino que é daqui, o Cláudio. O resto é tudo de fora. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem que não acaba mais, Rio de Janeiro, baiano, alagoano. Ora, nós tínhamos o quê? Zé Armando, paraibano, Betinho, paraibano, Kleber, isso era um time. Zé Armando, Betinho e Kleber. Era do tempo de Dentinho, não? Isso aí não? Não. Isso é de 52. Isso é muito tempo. Mas tínhamos. Nós tivemos o Alto Esporte. O Alto Esporte dividia a cidade. Alto Esporte e Botafogo. A cidade era dividida. Até 90, eu acredito, 80 e pouco e tal. O último título do Alto Esporte, se eu não me engano, foi 92. Parece que foi 92. O último título do Botafogo foi 2003. Você não consegue fazer novos torcedores. O menino em Recife, quando ele nasce, ele já nasce torcedor. O pai é Esporte Náutico ou Santa Cruz. Se ele for para o clube no domingo, para a piscina, independente do futebol, ele vai para o Náutico, para o Esporte ou para o Santa Cruz. Chega lá, toma seu banho, compra a camisa, bota no menino, o menino se torna torcedor. E aqui, para onde é que ele vai? E em Campina Grande, como é que é essa torcida? A cidade é dividida. Foi isso que desapareceu daqui. Por isso que eu disse a você que até 90 e 89 por aí, a cidade era dividida aqui. Alto Esporte de Botafogo dividia. O Alto tinha um grande falar assim, a time. chamada esportiva tinha o grande clássico, Botalto. Botalto. 14, 17 mil pessoas. Quando você tinha, antes, mesmo sem ser daqui, 13 e Botafogo, ou 13 Campinense, lá em Campina Grande, com 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, aqui 30 mil pessoas, 1975, ou foi 76. Nós tivemos jogo aqui, Campeonato Brasileiro de 80, com Santos e Botafogo, com 42.500 pessoas no Almedão.
Internacional e Botafogo com 41 mil e poucas pessoas. Era uma época que levava. E eu lembro, eu discuto em Guarabira, quando se falava assim, Guarabira, Espantalho do Brejo com Botafogo, lotava. Campinense, Alto Esporte, continua uma pessoa de Campina Grande. Gilson, tanto lotava, Gilson, como eu levava laranjada. Não era brincadeira, viu? Porque tem campo que o local do pista, do repórter, bem pertinho da torcida, é difícil. Mas eu tinha muitos amigos lá, né? Não, mas faz isso não. Tá. Coitado, acaba que ia rolar o fio. Pronto. Isso. Mas era uma época boa. O nosso interior, Guarabira, Rio Tinto, Santa Rita, Sapé, que mais? Mari. Patos. Patos, eu joguei contra a seleção Matuta na época, até o Zé Palmeira, que foi deputado e tal, era jogador lá da seleção de Patos. Nova Cruz tinha um time excelente, o São Sebastião, era um grande time. Agora, eu disse, por que o Estado não intervém, não toma as providências com relação a esse moído todo no futebol paraibano? Eu acho que não é competência, Gilson, do Estado. Não é, né? Não é competência. E o Ministério Público? Já está em alguma parte, né? Ele tem a sua atuação. Mas você se refere a quê? Ao problema dos estádios? Chamou feita a ordem. Chamar a direção de futebol. Não, eu acho que o que o governo pode fazer é cuidar dos estádios. Os 3 estádios que pertencem ao Estado. Uhum. O Perpétuo Correia Lima, o Hernani Sátrio e o José Américo de Almeida Filho. Isso aí é competência do Estado. Uhum. O restante é o Ministério Público obrigar a clubes e federação obedecer ao Estatuto do Torcedor. Ninguém perde tempo para fazer uma lei, para votar, para ter reunião, e nós, o povo, pagando tudo isso, para não ser cumprido. A maior sem-vergonheza que existe no futebol brasileiro, principalmente aqui na Paraíba, e a responsabilidade é de quem administra o futebol. Existe no Estatuto do Torcedor, não me lembro do artigo, 10 minutos antes do final da partida, é obrigado a anunciar no serviço de som do estádio e passar para a imprensa, 10 minutos antes de terminar, público e renda da partida. Isso sempre foi dor de cabeça aqui no Estado, né? Acabou. Então, quem existe para falar disso aqui na Paraíba? Só eu. Inclusive, era até, no tempo que eu jogava também, era até, e era também a opção de rádio também profissional, era um momento de expectativa, quando falava a renda e a torcida. Exatamente. Eu já vi coisas aqui no futebol da Paraíba, Gilson, absurdas. É para você botar no anedotário, nas maiores mentiras do futebol. Público pagante. Estádio da Graça, se eu não me engano. Público pagante, 110 torcedores. Não pagante, 215. Ora, como é que você tem uma entrada maior de quem não paga? Não existe. É verdade. Quer dizer, isso é aquela coisa ridícula. E as pessoas que fazem parte disso e que aceitam isso são mais ridículas ainda do que quem está fazendo. Você acompanhou aquela CPI que inclusive passou pela Câmara aqui com o pessoal lá de Brasília, né? Você acompanhou também aqui, né? Acompanhei de longe. Era Aldo Rebelo, inclusive. Aldo Rebelo. Não deu em nada. Não deu em nada. Doutor Rosinha, né, também, né? Isso. Não deu em nada. Porque é um negócio difícil hoje. Você vê agora, rapaz, por exemplo, saindo do futebol, do esporte, a presidente Dilma, ela veio inaugurar uma obra aqui no Nordeste, parte do PAC. Quando chegou lá, tinha as grades, mas não tinha nada para inaugurar. E os caras pedindo aditivo para fazer? Fica difícil. Porra, é todo mundo só puxando. Aí é por isso que está aí estourando greve de polícia na Bahia, no Rio de Janeiro, e vai estourar por esse resto de Brasil. Porque é difícil você dar a um aposentado que ganha mais de um salário mínimo, é difícil
Todo mundo diz que não pode ficar o mesmo percentual. Mas pode dar deputado, a senador, a desembargador, a juiz, pode dar. Os percentuais que saem aí são absurdos. Estão pagando até auxílio-refeição para desembargador e juiz. Difícil. Mas, eu, Toscano, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Foi uma alegria entrevistar a sua pessoa, viu? Estou à sua disposição e um prazer estar com você. Ok. E a você, o nosso muito obrigado. Até a próxima.